uma fraude que literalmente colocou pessoas na sarjeta sem qualquer um de seus bens. E tudo isso feito por um dos homens de maior reputação que ninguém imaginaria estar operando uma fraude financeira na maior bolsa de valores do mundo. Essa fraude enganou instituições de caridade e até celebridades que confiavam na grande reputação do dono da corretora para gerir grandes quantidades de dinheiro. Hoje, você vai descobrir a história de um dos maiores esquemas Ponzi do mundo e como ele funcionou por quase 2 décadas, sem levantar suspeitas nem mesmo das autoridades. Antes de nos aprofundarmos no golpe em si, vamos falar sobre seu criador, Bernie Madoff. Ele começou sua carreira em Wall Street na década de 1960, fundando a Madoff Investment Securities em 1960. Inicialmente, Madoff se especializou em ações de baixo valor, conhecidas como penny stocks. Penny stocks são ações de pequenas empresas que possuem baixo valor e alta volatilidade, geralmente negociadas fora das grandes bolsas de valores. Esse tipo de ação foi utilizado no esquema que inspirou o filme Lobo de Wall Street. Apesar de Madoff ter começado sua carreira negociando esse tipo de ação, ele não as utilizou como estratégia de seu esquema financeiro, que se iniciaria décadas depois. Ao longo dos anos, Bernie construiu uma reputação respeitável, introduzindo tecnologias inovadoras para negociações eletrônicas de ações, que eventualmente foram adotadas pela Bolsa de Nova York e foram fundamentais para a evolução tecnológica do mercado. Uma das principais tecnologias que Madoff introduziu entre 1980 e 1990 foi o sistema de negociação eletrônica que substituiu o registro manual de ordens de compra e venda de ações. Essa inovação permitiu que as negociações fossem realizadas com mais agilidade e menos erros. Durante esse mesmo período, a empresa de Bernie Madoff teve um crescimento exponencial, tornando-se uma das maiores e mais influentes corretoras de ações de Wall Street. Em um movimento revolucionário para a época, Madoff foi pioneiro na prática de pagamento por fluxo de ordens, uma estratégia que permitia às corretoras receber compensações por direcionar ordens de seus clientes a certos provedores de liquidez. Este método não apenas aumentou os lucros da Madoff Investment Securities, mas também permitiu que ele capturasse uma significativa parte do volume de negociações da Bolsa de Valores de Nova York. Durante esse período de expansão, Bernie Madoff consolidou ainda mais sua posição no coração do sistema financeiro, assumindo papéis de grande importância em organizações reguladoras do mercado financeiro, como, por exemplo, tornando-se membro do Conselho da National Association of Securities Dealers e conselheiro da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o que conferia legitimidade e confiança aos investidores. Ele serviu como presidente da Nasdaq por 3 mandatos, um feito que solidificou sua reputação como um dos mais respeitados e poderosos financiadores de sua geração em Wall Street. Este envolvimento profundo com instituições reguladoras aumentou sua credibilidade, permitindo que suas operações fraudulentas passassem despercebidas, possibilitando-lhe operar seu esquema Ponzi por quase 2 décadas sem ser descoberto. Bernie Madoff iniciou seu esquema Ponzi em meados da década de 1990, disfarçado sob a fachada de um negócio de investimentos legítimo. Pelo menos é o que ele mesmo diz, mas há investigações que sugerem que ele pode ter iniciado práticas fraudulentas ainda na década de 1970. Aproveitando a sua sólida reputação, construída ao longo dos anos, e suas inovações no mercado de ações, Madoff conseguiu atrair investidores de alto perfil, incluindo fundos que visavam grandes retornos, bancos e pessoas com grandes patrimônios. Ele oferecia retornos altos e seguros, um atrativo irresistível em um mercado de altos e baixos como o da Bolsa de Valores. O esquema era simples, mas brilhantemente executado. A confiança depositada em Madoff era tamanha que, por todo esse tempo, poucos questionaram os retornos aparentemente garantidos. O esquema de Bernie Madoff era uma teia complexa de fraudes cuidadosamente planejadas para enganar investidores e agências reguladoras. No coração do
golpe estavam extratos bancários falsificados e relatórios de negociação fraudulentos que pareciam legitimar os retornos reportados aos investidores. Madoff e sua equipe criavam esses documentos falsos para alinhar os ganhos reportados com as expectativas dos clientes, mesmo que essas transações nunca tivessem ocorrido de fato. Madoff utilizava um sistema onde o dinheiro dos novos investidores era depositado em uma conta bancária e retirado conforme necessário para pagar os investidores antigos, mantendo a aparência de uma operação legítima e sustentável. Para sustentar a farsa, Madoff contava com a ajuda de um pequeno grupo de funcionários de confiança que trabalhavam no 17º andar do Lipstick Building. Esses funcionários eram responsáveis por manipular os dados e criar relatórios de negociação fictícios que pareciam genuínos. Eles usavam um programa de computador especialmente desenvolvido para retroceder datas de transações e manipular os extratos bancários, garantindo que os retornos parecessem legítimos. Esse processo foi mantido em segredo com um nível de sofisticação impressionante, permitindo que Madoff continuasse a atrair novos investidores e a pagar os antigos, mantendo assim o esquema Ponzi funcionando a todo vapor por muitos anos. Esta estratégia enganosa funcionou tão bem que Madoff conseguiu evitar detecções durante várias investigações regulatórias, enganando até mesmo os mais experientes investidores e reguladores financeiros. Porém, a crise chegou. Em 2008, com a crise nos Estados Unidos, a bolha do esquema Ponzi de Bernie Madoff estourou junto com a crise financeira global. A pressão começou a aumentar quando muitos investidores, preocupados com a turbulência econômica, tentaram simultaneamente resgatar seus fundos, algo em torno de 7 bilhões de dólares. Madoff não tinha os recursos necessários para cobrir esses pedidos, já que o dinheiro dos novos investidores não cobria tudo isso. Em dezembro de 2008, Bernie Madoff confessou aos seus filhos, Mark e Andrew Madoff, que seu negócio era uma fraude e que ele não tinha dinheiro para pagar os investidores. A confissão aconteceu em seu apartamento em Manhattan, onde ele revelou que tudo era uma grande mentira. Os filhos ficaram chocados e devastados com a revelação. Mark e Andrew imediatamente consultaram um advogado e denunciaram seu pai às autoridades. Dentro de horas após a confissão de Bernie, eles já haviam entrado em contato com o FBI, que prendeu Madoff no dia seguinte. Mark, profundamente afetado pela revelação e pela subsequente pressão pública, pôs fim à sua vida 2 anos depois, em 11 de dezembro de 2010. Ele foi encontrado em seu apartamento em Manhattan, deixando para trás um filho pequeno e sua esposa. Andrew Madoff, que também trabalhou na empresa do pai, tentou distanciar-se da fraude e foi alvo de investigações civis, mas nunca foi criminalmente acusado. Ele sofreu com o estresse contínuo e a atenção negativa da mídia. Em 2014, Andrew faleceu de câncer, após uma longa batalha contra a doença. Ele e seu irmão tinham uma relação tensa com a mãe, Ruth Madoff, por terem denunciado o pai. Ambos os irmãos expressaram sentimentos de traição e dor profunda pelo que seu pai havia feito. Andrew descreveu a situação como uma traição de pai para filho de proporções bíblicas e lutou para que o público entendesse que ele e seu irmão não estavam envolvidos na fraude de Bernie. Em 2009, Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por fraude de valores mobiliários. Este colapso revelou a verdadeira extensão do esquema que havia vitimado milhares de investidores. A fraude, com perdas estimadas em cerca de 65 bilhões de dólares, incluindo lucros que nunca existiram, devastou milhares de investidores. Além de Madoff, outro personagem se destaca nesse esquema, Jeffrey Picower. Ele era um dos principais beneficiários do esquema Ponzi de Bernie Madoff, e suas ações levantam questões sobre seu conhecimento e participação ativa na fraude. Picower era um dos investidores e o único que não teve prejuízo com o esquema Ponzi, embora não haja provas conclusivas de que Picower estivesse ciente de que o esquema era uma fraude. Suas ações indicam uma participação profunda e vantajosa. Picower, investidor e filantropo, lucrou imensamente com as atividades fraudulentas de Madoff, retirando aproximadamente
somente 7,2 bilhões de dólares de suas contas, uma quantia até maior do que os ganhos pessoais de Madoff. Ele alcançou esses retornos extraordinários, manipulando extratos de conta e solicitando operações retroativas para garantir ganhos enormes que eram fabricados pela operação de Madoff. A participação de Picower não se limitou a investimentos passivos. Evidências sugerem que ele procurava ativamente novos investidores e assegurava retornos exagerados por meio do escritório de Madoff. Esses ganhos eram frequentemente solicitados retroativamente, garantindo que suas contas tivessem grandes lucros, mesmo quando essas operações nunca ocorreram. Por exemplo, os representantes de Picower instruíam a equipe de Madoff a registrar operações que supostamente aconteceram durante condições de mercado favoráveis no passado, inflando assim os lucros nos registros. Após a exposição do esquema de Madoff, o administrador judicial Irving Picard buscou recuperar fundos para os investidores lesados. Picower eventualmente concordou com um acordo histórico de 7,2 bilhões de dólares em 2010, a maior renúncia única de bens na história judicial americana. Este acordo foi essencial para reembolsar as vítimas da fraude de Madoff e foi elogiado por seu papel na reparação dos extensos danos financeiros causados pelo esquema. O legado de Jeffrey Picower é complexo. Embora fosse um filantropo notável, financiando pesquisas médicas significativas e várias iniciativas de caridade, seu envolvimento com a fraude de Madoff ofuscou seus esforços filantrópicos. Sua morte em 2009, sob circunstâncias consideradas misteriosas em um afogamento acidental após um ataque cardíaco, ocorreu pouco antes da finalização do acordo com o administrador judicial do caso Madoff. Os funcionários de Bernie Madoff, que operaram toda a fraude, também foram presos e condenados por suas participações no esquema. Entre os condenados estão Annette Bongiorno, Joan Krupi, Jerome O'Hara, George Perez e Daniel Bonventre. Annette Bongiorno trabalhou na empresa de Madoff por 40 anos, gerenciando contas de investimento que somavam aproximadamente 8,5 bilhões de dólares. Ela foi condenada a 6 anos de prisão e foi ordenada a devolver mais de 155 bilhões de dólares. Ela participou da falsificação de documentos e retrocedeu datas de transações para manter a fraude. Joan Krupi, que trabalhou na empresa por 25 anos, gerenciava várias contas e monitorava a movimentação de bilhões de dólares. Ela também foi condenada a 6 anos de prisão e ordenada a devolver mais de 33 bilhões de dólares. Krupi ajudou a preparar documentos falsificados e transferiu fundos entre contas para esconder a fraude. Jerome O'Hara e George Perez. Ambos eram programadores de computador que desenvolveram e mantiveram o software utilizado para falsificar registros financeiros. Eles foram condenados a 2 anos e meio de prisão cada um e ordenados a devolver mais de 19 bilhões de dólares cada. Daniel Bonventre era diretor de operações e responsável pela manutenção dos documentos contábeis internos da empresa. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por seu papel em ocultar a extensão das operações fraudulentas. Esses funcionários foram condenados por diversas acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, conspiração, falsificação de registros contábeis, fraude bancária e fraude fiscal. Entre as vítimas do esquema estava Elie Wiesel, premiado com o Prêmio Nobel da Paz e sobrevivente do Holocausto, que perdeu todo o investimento de 15,2 milhões de dólares de sua fundação, além de suas economias pessoais. Wiesel descreveu a traição como um crime contra a humanidade e expressou profunda tristeza pelo impacto em seus esforços de caridade. Kevin Bacon e sua esposa, Kira Sedgwick, são outro caso de vítimas individuais que perderam uma parte significativa de sua fortuna no esquema. Embora tenham conseguido recuperar parte do dinheiro através de fundos de restituição, Kevin Bacon falou publicamente sobre a experiência, destacando como se sentiram devastados, mas também reconhecendo que muitas pessoas estavam em situações ainda piores, como aposentados que perderam todas as suas economias de vida. Dominique e Ronnie Sue Ambrosino são outro exemplo. Eles alegaram no julgamento de Madoff a perda de seus
seus fundos de aposentadoria e os lucros da venda de sua casa, destacando o impacto devastador que a fraude teve em suas vidas. Outra vítima notável foi Phyllis Molchatsky, uma secretária aposentada que investiu suas economias de vida com Madoff. Molchatsky foi uma das muitas pessoas que tiveram que sair da aposentadoria para sobreviver depois de perder tudo. Sua história destaca o impacto pessoal e a ruína financeira experimentada por inúmeras pessoas que confiaram em Madoff com seu dinheiro arduamente ganho. Além dos casos de pessoas, também houve empresas com prejuízos milionários. Bancos como Santander, HSBC e Royal Bank of Scotland perderam grandes quantias, afetando seriamente suas finanças. O empresário Carl Shapiro, um amigo de longa data e um dos primeiros investidores de Madoff, também sofreu perdas colossais, algo em torno de 545 milhões de dólares. A fundação de Shapiro, que apoiava inúmeras causas de caridade, estava fortemente investida no esquema de Madoff. O colapso não apenas impactou sua riqueza pessoal, mas também as iniciativas filantrópicas que ele defendia. A família dona do time de beisebol New York Mets teve 300 milhões de dólares investidos e perdidos no esquema. Outro grande prejuízo foi o do empresário bilionário Ira Rennert, que viu 200 milhões desaparecerem devido ao esquema. O cineasta Steven Spielberg foi outro afetado, com sua instituição de caridade, a Wunderkinder Foundation, sofrendo perdas significativas. Essas histórias são apenas algumas entre os milhares que foram afetados. A escala do golpe e a variedade de vítimas, desde pequenos investidores individuais até grandes organizações, mostram os efeitos devastadores e de longo alcance do esquema fraudulento de Madoff. Estima-se que cerca de 37 mil indivíduos foram impactados de maneira séria pela fraude. O Madoff Victim Fund, MVF, fundo criado para ressarcir as vítimas, recebeu mais de 65 mil petições de vítimas em 136 países diferentes. Após o colapso do esquema Ponzi de Bernie Madoff, os esforços para restituir o dinheiro às vítimas têm sido significativos. Desde 2020, o Fundo de Vítimas de Madoff, MVF, distribuiu mais de 4 bilhões de dólares a aproximadamente 40.800 vítimas em todo o mundo, recuperando mais de 90% das perdas totais. Esses esforços de restituição são frutos da colaboração entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Seção de Recuperação de Ativos e Lavagem de Dinheiro da Divisão Criminal e o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Parte desses fundos veio de acordos de confisco civil, incluindo 7,2 bilhões de dólares do espólio de Jeffrey Picower, um dos maiores beneficiários do esquema, e 1,7 bilhão de dólares de um acordo de acusação diferida com o JP Morgan Chase, estabelecido em 2014, relacionado ao envolvimento do banco com o esquema Ponzi de Bernie Madoff. Sob este acordo, o JP Morgan admitiu ter falhado em cumprir suas obrigações legais de alertar as autoridades sobre sinais suspeitos nas atividades de Madoff. Como parte do acordo, o banco pagou uma multa de 1,7 bilhão de dólares e se comprometeu a implementar melhorias nos controles de combate à lavagem de dinheiro dentro do JP Morgan. Se o banco cumprisse os termos do acordo até janeiro de 2016, as acusações criminais seriam retiradas. O trabalho de recuperação é contínuo e novas distribuições ainda estão sendo planejadas para assegurar que as vítimas recebam o máximo possível do valor perdido. Bernie Madoff morreu em 14 de abril de 2021, enquanto cumpria sua sentença de 150 anos de prisão no Federal Medical Center em Butner, Carolina do Norte. Ele tinha 82 anos na época de sua morte. Antes de sua morte, ele refletiu sobre seu esquema Ponzi em várias ocasiões. Em entrevistas e declarações feitas nos últimos anos de sua vida, Madoff expressou remorso pelo impacto devastador de suas ações, mas também tentou justificar seu comportamento de várias maneiras. Ele afirmou que nunca pretendia que o esquema se tornasse tão grande e que em seus primeiros anos acreditava que poderia encontrar uma maneira de pagar seus investidores de volta.
No entanto, ele também admitiu que, com o tempo, se viu preso em um ciclo vicioso de fraude para manter a fachada de sucesso de seu fundo de investimentos. Madoff confessou ter plena consciência do dano causado, mencionando que a pressão e a culpa por enganar tantas pessoas eram constantes. Ele reconheceu que muitos investidores perderam suas economias de vida, e isso foi algo que pesou sobre ele até o fim de seus dias. Em entrevistas, ele mencionou que entendia a raiva e a dor das vítimas e lamentava profundamente suas ações. Durante seus últimos anos na prisão, Madoff pediu clemência devido à sua saúde deteriorada, alegando estar sofrendo de doença renal terminal. No entanto, seus pedidos de libertação antecipada foram negados e ele permaneceu encarcerado até sua morte. E esse foi todo o desenrolar da história do maior esquema Ponzi de Wall Street. Uma história que destruiu a vida financeira de muita gente e destruiu o relacionamento de toda uma família. Não se esqueça de deixar seu like e comentário do que achou desse grande golpe e se inscreva no Deconômico para mais histórias envolvendo empresas e dinheiro. Até mais!